Olá, oitavo ano. Aula de hoje, dia 7/8, de matemática. Nós vamos dar início ao módulo 3, ok? E hoje nós vamos ver triângulos, ok? Triângulos é um polígono que a gente já estudou. É um polígono que possui 3 lados. Ele possui também outros elementos. Quais são os elementos do polígono? Que no caso é o triângulo. Os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. Vamos ver cada um, ok? Os lados do triângulo, né? Sempre os lados vai de uma ponta a outra, né? Onde pega sempre duas letras. Ó. Então esse lado ele é representado pelo segmento de reta AB. Aí coloca junto e o tracinho em cima. Esse lado é o lado BC. E o terceiro lado é o lado AC ou CA, tanto faz a ordem, ok? Então tá aí os três lados. Os três vértices, os vértices são os pontos, exatamente as letras maiúsculas aqui, ó. A, B e C. Agora nós vamos para os ângulos. Ângulos internos está dentro do polígono, dentro do triângulo. Então, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Ângulo A, ângulo B e o ângulo C. Ângulos externos estão fora do triângulo. Tem um prolongamento dos lados e a formação desse ângulo externo, ok? Então, nós temos aqui também três ângulos externos. O ângulo D, E e F. Aí tem uma característica, uma propriedade, que sempre o ângulo interno com o ângulo externo sempre vai formar um ângulo de meia volta. Então, eles dois juntos sempre vai dar 180. Então, ó, o ângulo A mais o ângulo D, né? Ângulo de 180 graus. Assim como o ângulo B e o ângulo E, ó. Então, sempre o ângulo interno com o seu ângulo externo é sempre igual a 180. E por último, o C mais F é igual a 180. Só um exemplo, né? Se o B aqui ele vale 60 graus, um exemplo. Então, quanto vale seu ângulo externo, o ângulo E? Então, para descobrirmos o ângulo E, né? Se o todo é 180, então é só você fazer 180 menos o 60, que é o ângulo B. Então, o ângulo E aqui ele vale 120 graus, ok? Então, sempre o ângulo interno com o ângulo externo, ângulo de meia volta, 180 graus. E tem uma propriedade dos ângulos internos de qualquer triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, sempre a soma dos ângulos internos, ó, que é o SI, soma dos ângulos internos, é sempre igual a 180. Então, com isso, se você tem dois ângulos, você descobre o terceiro. Vamos ver o exemplo da página 120 do livro de vocês, o módulo 3. No triângulo GHI, determine a medida do ângulo I. Tendo que saber essa medida aqui, ó, que está faltando. Pois nós temos dois, está faltando o terceiro. Então, eu sei que a soma de todos os ângulos tem que ser igual a 180. Então, é o I somado com 32, somado com 116. Então, eu vou fazer aqui, ó. O ângulo I mais 32 graus mais 116 graus. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, montei uma equação do primeiro grau. Então, como é que se resolve, né? Letra para um lado, número para o outro. Esses dois que é número tem que passar para o segundo membro. Mas antes de passar, você já pode somar também eles dois, ó. Então, o ângulo I mais
32 mais 116, 148 graus, igual a 180 graus. Agora sim, tá mais 48, vai ter que passar para o outro lado trocando o sinal. Então vai passar menos 148. Então I é igual a 180 graus menos 148. Então I é igual, você vai subtrair, que vai dar 32 graus, ok? Então sempre quando você pegar um triângulo, para determinar o ângulo interno, né, um deles, você soma todos e iguala a 180 para poder formar uma equação do primeiro grau. Continuando o conteúdo, né, sobre a classificação dos triângulos. Isso tudo a gente também já viu desde a sexta série, a gente vê no sexto, no sétimo e agora também relembrando no oitavo. Nós podemos classificar o triângulo de duas maneiras. Primeira maneira, em relação aos lados, ok? Se o triângulo ele possui todos os lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero, ok? Se o triângulo ele possui dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. E se o triângulo ele possui todos os lados diferentes, quantidade de traços diferentes, então ele é chamado de triângulo escaleno. Então esses são os três tipos de classificação de um triângulo em relação ao comprimento dos lados, ao tamanho dos lados, ok? A segunda maneira é a classificação quanto aos ângulos internos. Então, vamos ter como base esse primeiro triângulo aqui, ó. Se o triângulo ele possui esse símbolozinho aqui, ó, quadrado com pontinho, esse aqui é um ângulo reto. Isso quer dizer que o ângulo reto ele mede 90 graus. Então, quando ele tiver um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo, ok? Aí, a partir desse, vamos classificar os outros, ó. Esse triângulo aqui, ele possui três ângulos, onde todos são agudos. O que são ângulos agudos? Que são maiores do que zero e menores do que 90 graus. Eles têm uma abertura menor do que 90. Todas essas aberturas aqui, ó, é menor do que 90 graus. Então, se todos os ângulos são agudos, menores do que 90, ele é chamado de triângulo acutângulo, ok? Todas as medidas dos ângulos internos são menores do que 90 graus. E o terceiro ângulo, se ele possui um ângulo, ó, esse ângulo aqui de cima, nessa figura, essa abertura aqui, ela é maior do que 90 graus, né? O 90 graus ele só é assim. Então, isso aqui tem uma abertura maior do que 90. Então, isso aqui é um ângulo obtuso. O ângulo é classificado como obtuso. Já o triângulo, ele é classificado como triângulo obtusângulo, ok? Então, só recapitulando. Se o triângulo possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Se todos os ângulos são menores do que 90, então ele é um triângulo acutângulo. E se o triângulo ele possui um ângulo maior do que 90, então ele é um triângulo obtusângulo, ok? Então revimos, né, as duas maneiras de classificar os triângulos em relação aos lados e em relação aos ângulos internos, ok? E só para terminar, vamos fazer esses dois exemplos. Nós temos um triângulo cujas medidas dos lados são 6, 6 e 6, ó. Ele possui os três lados iguais e cujas medidas dos ângulos internos são 60, 60 e 60. Então, os três ângulos, ó, 60 graus. Então, quer dizer que são ângulos agudos, menores do que 90 graus. Pode ser classificado como, né? Se ele tem três lados iguais, então ele é equilátero, ok? E se todos os ângulos são menores do que 90, então ele é chamado de acutângulo. Mas só que esse triângulo também a gente pode classificar ele como isósceles e acutângulo. Por quê? Porque para ser isósceles, só é preciso ter dois lados iguais, ok? Se ele tem dois lados iguais, ele é isósceles. Então, se um triângulo
que possui 3 lados iguais, ele tem 2 lados iguais. Então, esse triângulo tanto pode ser classificado como equilátero como isósceles. Então, essa também é a opção correta. Isósceles e acutângulo. Por quê? Porque todo triângulo equilátero ele é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles ele é equilátero. Ok? Na terceira, nas fichas estão indicadas as medidas dos ângulos internos do triângulo H e J. Então, nós temos 3 ângulos internos de um triângulo. Efetue os cálculos necessários e classifique o triângulo H e J em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Então, nós temos que determinar as medidas desses 3 ângulos internos para poder classificar. O J já temos que é 18 graus. Já os outros dois, precisamos descobrir o valor de x. Então, como fazer esse exemplo, né? Então, se são ângulos internos de um triângulo, sabemos que a soma dos 3, a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Então, eu vou montar a equação x menos 25 mais x mais 10 mais 18 tem que ser igual a 180 graus. Então, a equação do primeiro grau, letras para um lado, número para o outro. Como os dois x já estão do lado esquerdo, já vou somar. Ó. X mais x, 2x. Igual, esses que são números, tem que passar para o outro lado, trocando o sinal. Então, igual a 180. Ó, tá menos 25, passou mais 25. Tá mais 10, passou menos 10. Tá mais 18, passou menos 18. Então, 2x é igual 180 mais 25 dá 205. Menos 10 dá 195. E menos 18 dá 177 graus. Ok? Então, o 2 agora está multiplicando, tem que passar dividindo. 177 graus dividido por 2. X igual. Isso aqui não é uma divisão exata, mas você vai escrever. A metade de 177. Então, fazendo a divisão, vai dar 88,5 graus. Descobrimos o valor de x, mas temos que descobrir os valores dos 3 ângulos internos do triângulo. Então, o ângulo H está sendo representado por x menos 25 graus. Se descobrirmos o valor de x, ó, vamos só substituir. Então, vai ficar 88,5 menos 25 graus. Então, subtraindo 66,5 graus, ok? O ângulo I está sendo representado por x mais 10. Então, só trocar o valor de x, se o x é 88,5 graus, mais 10 vai ser igual a 98,5 graus. E o ângulo J já temos que é 18. Então, esses são os 3 ângulos internos do triângulo. Então, que triângulo é esse? Ó? Esse aqui é menor do que 90, esse aqui é menor do que 90, mas só que esse aqui ele é maior do que 90, ele é um ângulo obtuso. Com isso, a resposta, esse triângulo, ele vai ser um triângulo obtusângulo. Ok? Porque ele possui um ângulo maior do que 90. Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas, que possam fazer atividade de casa. Até a próxima aula.